Vamos falar sobre um assunto que as pessoas já ficam, algumas animadas porque fizeram as reservas, Sim. Outras desanimadas porque acham que vão chegar no local e nem vai ter cadeira, não vai ter mesa, que vai ser aquele sufoco. E tem aquelas pessoas que resolveram viajar nesse final de ano. Algumas não reservaram passagens. E a gente precisa entender um pouco mais sobre esse assunto. E é por isso que hoje nós convidamos o Carvalho Neves, ele que é advogado e membro da APAC, para nos falar sobre esse assunto. Tá? Os piauienses gostam de viajar e alguns gostam de ficar em casa, outros aproveitam o Natal e acabam de reservar mesas em restaurantes e curtir a ceia de Natal aqui mesmo, muitas vezes, entre os familiares. E aí a gente quer chamar a atenção para você que está acompanhando o nosso programa agora, né? São férias, alguns trabalhadores querem curtir e tem gente que já fez isso durante o ano. Aí a gente começa logo a se preocupar com esse assunto. Quando é que é certo ou não essas reservas em termos de taxas? Quais os cuidados que as pessoas têm que ter para não ter abuso? Ah, você quer reservar, mas não vai ser o preço de alguém que chega na hora e senta na primeira cadeira que encontra. Bom, prazo não existe, né? A qualquer momento do ano você pode estar reservando. O que acontece? Muitos hotéis, restaurantes, terceirizam a venda dessas reservas para sites e aplicativos. Então, é de suma importância, além de reservar no aplicativo, que, claro, tem uma taxa extra, porque esse aplicativo, ele é independente, você também conferir se aquela reserva que você comprou no aplicativo de terceiros está vinculado ao hotel, ao restaurante. Porque muitas vezes você compra no site ou no aplicativo e aquele hotel, aquele restaurante já tem preenchido as suas vagas e por um lapso temporal você compra e não consegue efetivar 100% no hotel ou restaurante. Quando é que essas taxas são verdadeiramente abusivas? Por exemplo, como você mesmo disse, a qualquer momento você pode reservar essa mesa, né? A qualquer momento você pode reservar esse espaço que você quer, desde que ele esteja disponível, né? Mas como é que fica a história de quem reservou antecipadamente e de quem está reservando com dias próximos ou até mesmo no dia? Olha, dá uma chegadinha lá no restaurante, eu queria que você reservasse aquela mesa. Quando é que ele pode, de uma certa forma, buscar os direitos dele? O dono do restaurante, o proprietário, ele pode cobrar a taxa que ele quiser, do jeito que ele quiser, seja antecipadamente ou até mesmo no dia ou próximo dos dias? Não da forma que ele quiser, como ele quiser, né? Existe uma taxa, ela pode sim ser cobrada, mas uma taxa que, digamos assim, é uma taxa de boa fé. Digamos que um calção para aquela reserva, até mesmo para o hotel ou o restaurante se organizar para receber aquele cliente, né? Agora sim, não pode ser uma taxa muito abusiva. Vamos supor que um hotel, você vai reservar, cobre 70% do valor. É quase já o valor da hospedagem, 80%. Então o que se pede, 30%, 40% do valor da hospedagem, e aí você conclui no check-in, né? Na chegada no hotel você conclui o valor do pagamento total. Doutora, a gente sabe que nessa época fica todo mundo naquele desespero. Quero viver o meu hoje, o meu agora, depois eu resolvo isso. E aí o depois pode custar muito caro. Por isso que é bom que as pessoas fiquem atentas, analisem direitinho, porque muitas vezes elas dizem assim, hoje eu quero viver tudo que eu tiver que viver. Nem sempre é assim. Pode custar caro para o bolso e até quanto tempo depois da situação ou só na hora a pessoa pode rever os seus direitos? Bom, não existe prazo lapso temporal, né? Existe o quê? 10 anos para você recorrer a um direito seu que foi lesionado, né? Então, após aquele acontecimento, após aquela lesão, você, durante até 10 anos, você pode recorrer àquele direito. Agora, claro, o ideal é que se faça antes, como a gente gosta de chamar, no calor da emoção. Por quê? Porque se vai ter um lapso probatório de provas, de prints, de conversa, mais quentes, digamos assim, que com o passar do tempo, se torna um pouco mais difícil de conseguir comprovar aquela lesão. Pronto. Agora nós vamos falar do que acontece muitas vezes nos restaurantes e que as pessoas, por não entenderem quais são seus direitos, deixa passar em branco e todo mundo tira uma ondinha ali na hora, né? Principalmente porque às vezes o cliente, ele não se sente tão no direito dele. Essa história de prato dividido, a empresa pode negar de fato, olha, não pode dividir
essa alimentação. Esse prato não pode ser dividido. Isso é muito de praxe. Às vezes você está numa cidade que você conhece os restaurantes, às vezes você vai curtir férias, vai passar o Natal em outro estado, em outra cidade, e aí o que chama atenção, né? A gente precisa buscar esse direito se esse cliente final realmente tiver. Ele não pode dividir realmente o prato. A empresa pode, de uma certa forma, negar para aquele cliente que ele não divida o prato? Esse assunto é até um pouco interessante porque às vezes nós chegamos em restaurantes, né, e as placas estão bem claras: proibido dividir o prato, proibido compartilhar o prato, né? E não é proibido, é permitido, até porque você já pagou por aquela comida. Então, em tese, você faz com ela o que você quiser. E aí eu até puxo Então isso não deixa de ser bem abusivo, porque bem de abusivo, praxe da maioria dos restaurantes. Porque assim, é como o doutor falou, você comprou por aquele alimento. Se você vai comer de menos ou de mais, aí é uma responsabilidade sua. Às vezes você está com um filho pequeno. Você não vai pagar por 2 pratos gigantescos, muitas vezes, para dar para aquela criança que você sabe que não vai nem comer. Não vai nem comer. Né? E isso é proibido nos restaurantes. Sim. Não pode pegar outro prato para colocar comida nesse prato. Então quer dizer que nada disso pode acontecer nos restaurantes. Nada disso. Inclusive, o CDC é bem claro quanto à questão do excesso também. Isso acontece mais em rodízio, parte do mesmo princípio, né? Você também não pode pagar pelo excesso da comida que você botou, doutor, e não consumiu. Muito bom, você falou tudo. Puxa também para a mesma ideia. Pronto, por exemplo, rodízio. Aí sim, em rodízio você não pode dividir o prato. Em rodízio não. Você não pode. Mas também não pode pagar pelo excesso que não consumiu. Pronto, e nós vamos falar dessa questão da taxa de desperdício. Muitas pessoas, muitos restaurantes também cobram isso, que você não pode deixar comida no prato, que senão você vai pagar um pouquinho mais. Isso não pode também acontecer? Isso também não pode, parte do mesmo princípio. Você comprou aquela alimentação, você faz com ela o que você bem quiser. Doutor, como é que está a fiscalização desse assunto? Porque a maioria dos restaurantes fazem e não é de hoje. Bom, a fiscalização, nós temos sim a Delegacia do Direito do Consumidor, nós temos o PROCON, temos o Ministério Público, né? Mas a verdade é que nós não vimos muito diariamente essa fiscalização. Ela acontece mais com base em denúncias, né? Então, o que eu oriento? Faça a denúncia, é sigilosa, né? Você pode entrar em contato, o PROCON hoje, ele tem um WhatsApp, a delegacia tem um WhatsApp, não precisa você se identificar. O WhatsApp já dá recursos para você se comunicar com as pessoas sem essa devida identificação. Então, hoje, a ideia principal é que o PROCON vai atuar através de denúncia. Então, o ideal é que haja denúncia para que eles vão até o ambiente, o ponto comercial, fiscalize e faça a averiguação se de fato a denúncia tem base no que está acontecendo. Doutor, com tanta informação nas redes sociais, com tantas informações que chegam até a gente, e as pessoas não ficam atentas. Quantas pessoas estão sendo lesadas? Quantas pessoas estão passando por constrangimentos? Porque muitas vezes você pode estar numa mesa de um restaurante, pedir um prato para dividir, corre o risco de algum dos funcionários chegar e dizer, não pode dividir o alimento. É vergonhoso. Só que eles fazem pior ainda, que lesiona mais ainda o direito. O que acontece? Coloca lá as informações, eles adicionam na comanda, adicionam na conta, sem comunicar o consumidor, porque eles pensam o quê? Não, vamos só adicionar para que não haja aquele constrangimento ali no momento. E muitas vezes já está ali na parede, tá entendendo? Já está na parede as informações. Eles só adicionam na conta, digamos que um prato extra. E, na verdade, isso não só lesiona, como constrange mais ainda. E ainda é mais comprova ainda mais a situação. Porque tem muitas pessoas que pagam sem conferir a conta. E aí depois, quem não quer constranger o garçom ali na hora e tal, e aí quando chega no carro é que vai conferir. E aí depois que já pagou, e aí vai no carro, confere, tá lá, prato extra, taxa extra. Alguns nem conferem, né? Alguns nem conferem e passa despercebido. Já foram lesados, né? E nem sabem. Doutor, vamos falar de couver. Couver é obrigatório? Não. Assim como também a taxa de serviço. Veja só, a relação contratual entre o artista do momento que está tocando é do estabelecimento. É do estabelecimento. Se ele tem condições de pagar ou não, aí é uma outra história. Aí é outra história. Até porque nós sabemos que eles botam, sim, esse couver dentro já dos valores que é cobrado pelo que é consumido no estabelecimento. Então, cobrar extra, né? Cobrar extra pelo couver e ainda
botar dentro do valor, então é absurdamente abusivo. Inclusive, salvo engano... Porque isso vem na conta do restaurante. Já Por vem. exemplo, vamos explicar para quem está em casa assistindo o programa. Tem uma banda que vai se apresentar dentro do restaurante. Os clientes que forem entrando, eles podem cobrar essa taxa de couvert antes deles entrarem? Não, não pode. É como eu estou te falando, eu estou entrando para consumir. A não ser que eles digam, vai ter entrada cobrada. Aí é outra história. É outra história. Não é couvert. Não é couvert. Porque, veja só, uma coisa é a taxa que é cobrada na entrada para você pagar para assistir o show. Outra coisa é eu entrar no estabelecimento, pra só consumir. Comi, bebi, e no final vem a taxazinha na nota fiscal dizendo que é o couvert. É isso que não pode. Entendeu? Porque tem uma grande diferença. Tem uma grande diferença em eu pagar a entrada para curtir o show e entrar para consumir, independente de ter artista ou não, e já vinha a taxa cobrando. Pior ainda quando a pessoa entra num horário que a banda nem começou. E no final são cobrados os couverts. Isso mesmo. Veja só, inclusive, salvo engano, no município de Teresina tem uma lei, porque o que acontecia? Os empresários, eles cobravam couvert, mas não repassavam o valor para o artista. Ele fechava um contrato com o artista, por exemplo, de R$500, né? Mas só que o couvert, a casa lotou tanto que deu R$1.000. Ele só passava os 500 que foi fechado no contrato. Nossa, né? esperteza de todo lado, né? Agora sim, relacionado ainda, para a gente encerrar essa parte dos restaurantes, o que chama atenção é que isso acontece constantemente. Constantemente. E o público não cobra, talvez porque acredita que é correto e não busca seus direitos. Eu fico impressionada, é que as pessoas sabem de tudo, mas nessa hora não sabem buscar seus direitos. Doutor, ainda falando dos 10%, muitas vezes acontece isso também, que a gente não vai falar aqui, a gente está falando de outros assuntos, mas os 10% que a gente já tratou desse assunto aqui no programa, eles muitas vezes recebem, mas os garçons não recebem. Não recebem. Tem muitos garçons que reclamam, olha, vocês estão pagando 10%, às vezes vem até com desaforo com o garçom. Olha, eu não vou pagar esses 10% não. Eu não tive um bom atendimento, eu não tive um atendimento personalizado. Existem pessoas que acabam agindo dessa forma. E o garçom, às vezes, paga por algo que ele não recebe. Isso mesmo. Porque muitas das vezes, na verdade, a demora no atendimento, o próprio atendimento, depende muito do garçom, depende também da cozinha, a rapidez em sair o prato que você pediu e tudo mais. Então tem muitas pessoas que descontam no garçom, mas a missão do garçom é receber o pedido e levar até o balcão para que seja produzido na cozinha. Se você for analisar o garçom, felizmente, ele não tem nenhuma relação com a agilidade do prato que você pediu no restaurante. E eu soube que uma boa parte não recebe. Aquele trocadinho dos 10%. Fica pro restaurante, muitas vezes fica pro local. Fica pro local e... Porque assim, o garçom naquele momento ele não consegue fazer controle do que foi pago de taxa de serviço ou de gorjeta. Com certeza. Né? E nem ele vai querer reivindicar, porque senão ele quer trabalhar. Ele só quer trabalhar. Ele sabe que então ele trabalha caro. ali por uma diária de R$50, R$70 e não vai reivindicar, porque senão ele pode perder os R$50, R$70. Pronto. Infelizmente. Doutor, vamos falar de passagens, sejam elas aéreas ou não. Quais são os direitos dessa pessoa? Reserva ou não reserva? O que as pessoas têm que ficar atentas no momento de fazer as suas reservas para viagens? Olha, essa questão de passagens é um pouco mais complexa. Por quê? Porque nós já vamos ter que analisar as políticas da própria agência, né? Da própria agência que está vendendo as passagens. O que eu instruo? Observem os pacotes que vocês estão comprando. Porque tem pacote que dá direito à bagagem, tem pacote que não dá direito, tem pacote que dá direito a naquele momento você já escolheu o assento, tem pacote que não dá direito, outros só nas 48 horas que antecedem o voo, que lhe dá direito de escolher um assento, né? Que lhe dá direito a várias outras situações. Então, depende muito do pacote. Não é porque eu comprei consegui uma passagem de Teresina a São Paulo que eu já vou ter direito a tudo. Não é dessa forma. Claro, tem muitos direitos que são resguardados ao passageiro por conta do CDC e do Código Civil, mas depende também do pacote que você está comprando, né? É muito importante ficar atento ao pacote. Infelizmente ou felizmente, um pacote de primeira classe não é um pacote da econômica,
Isso é um fato. E aí tem muita gente que não sabe fazer essa diferenciação por falta de informação, e aí chega lá, acha que vai ter direito a isso, compra aquilo. no calor da emoção e depois quer reivindicar quando tá bem calminho, Bem né? calminho. E outra, tem muita gente que fala assim, comprei passagem para São Paulo por R$400, na madrugada e tudo mais. É claro e evidente que essa pessoa que comprou esse pacote, essa passagem de R$400, ela não vai ter o mesmo direito de que a pessoa que comprou a mesma passagem de 2.000, numa classe, na primeira classe, com direito à bagagem, com direito à escolha de assento, com direito a N coisas, né? Então, é importante se atentar ao pacote que você está comprando. Doutor, como é que fica a questão dos ônibus para viagens no final de ano? A gente chama bastante atenção para isso. Você, há poucos dias atrás, comprou a passagem por um valor X. Aí, quando está pertinho do Natal e pertinho do Ano Novo, dobra ou triplica esse valor. Isso é justo? Mas o valor que você já comprou ou se você outra pessoa que for comprar no momento? Outra pessoa que for comprar no momento. Bom, por hora, isso é justo. Porque, veja só, tem a questão da oferta e da demanda. Qualquer valor? Não qualquer valor. Por exemplo, um valor dobrado? Não Como qualquer... é que fica a porcentagem? Veja só, a gente tem que analisar pelo princípio da boa-fé do modo geral. Vamos supor que daqui para São Paulo, eu vou falar São Paulo, né? Certo. Só tem um ônibus. Eram 10, 9 já estão lotados. Eu deixei para ir de última hora, pois, enfim. E aí fui procurar o único ônibus que tem, né? Tá cobrando um absurdo de caro. Isso faz um pouco de sentido. Por quê? Porque, eventualmente, a pessoa responsável pelo ônibus também vai ter outros custos para organizar aquele ônibus de última hora, né? Várias outras coisas. Então é um ônibus praticamente reserva? Não é que é um ônibus reserva, é um ônibus improvisado. Improvisado. Porque, por exemplo, ele vai reservar 30 ônibus para viajar para Parnaíba no final do ano. Ele não tem como fazer isso com 6 meses de antecedência, porque ele não sabe se vai lotar os 30 ônibus. Agora sim, doutor, você está falando dos 30 ônibus. E se esses 30 ônibus existem, esses 30 ônibus cobram um valor totalmente dobrado, isso também funciona da mesma forma? Em tese, não. Porque, veja só, aí é uma questão mais profunda a ser analisada. Porque, por exemplo, eu chego numa agência... Porque tem os exageros. Tem os exageros. Eu chego numa agência, olha, eu quero viajar amanhã para Parnaíba. É um valor. Ou eu chego, daqui um mês eu quero fazer uma viagem para Parnaíba. É outro valor, também totalmente diferente. Então, é a mesma regrinha do comércio de aviação aérea. Por quê? Porque se você compra com antecedência, em tese as passagens estão mais baratas. E se você compra próximo, as passagens estão mais caras. Então, é legal, né? Não existe abusividade nessa situação. É tanto que, por exemplo, se hoje você for pesquisar passagens ou pacotes de viagens para o carnaval, já estão muito altas. E se você botar uma semana depois do carnaval, já tem um preço mais acessível. Pronto. Aí a gente vai chamar a atenção para aquelas pessoas que desistiram das suas viagens, mas compraram elas bem mais em conta. A pessoa que for comprar, ela vai entrar no valor atual ou ela fica com o valor antigo? Veja só, a pessoa que for comprar, ela fica com o atual. Porque o que acontece? É também políticas de pacote. Sim, entendi. Existem pacotes que tem lá cancelamento grátis, pacotes que diz taxa de 10% no cancelamento. Eu já vi pacote com taxa de 50% do cancelamento. Por quê? Porque é uma política interna da empresa. E a partir do momento que eu compro aquela passagem, eu estou, por hora, concordando com aquelas políticas. Mesmo que não exista um contrato impresso para me assinar e tudo mais. Mas existe um contrato tácito, em que se eu comprei, eu concordei. E eu oriento o consumidor a ler. Ler é primordial. Leia aquele termozinho de adesão. Mas a existência, mas leia. Se não, para você contestar, porque é quase impossível contestar, a empresa já tem ali predisposto quais são as regras da empresa, mas para você passar a entender e saber o que você está concordando, o que você está aderindo. Porque se eu leio o termo e eu estou vendo lá 40% do valor da passagem no ato de qualquer cancelamento. Quando eu for cancelar, não vai haver mais aquele atrito. Eu já sei que eu vou ter que pagar 40% naquele cancelamento. E para a gente finalizar, comprei uma passagem, não vou poder viajar, mas quero que um familiar meu viaje. Vai ter problema de mudança até na questão do valor? No valor, não. Certo. Não pode ser mudado o valor, até porque a prestação de serviço é a mesma. Você só vai mudar quem vai receber aquela prestação de serviço. E essa pessoa tem esse direito?
Tem o direito sim de mudar a qualquer momento. Inclusive, já tem aplicativos que permitem essa transferência de passagem. Ônibus, por exemplo, eu já vi, eu não vi ainda de avião, mas ônibus eu já vi. Quando você compra o aplicativo, você tem possibilidade de transferir através do e-mail aquela passagem que você comprou para outra pessoa. E aí essa pessoa recebe um link com o e-mail, ela faz o cadastro e a passagem passa a ser dela. Doutor, você esclareceu divinamente bem os direitos e os deveres. Só não vai obedecer quem não estiver assistindo, bom dia. É verdade. Mas se depois assistir também através do YouTube, vai prestar atenção. Doutor, só para encerrar, eu queria que o senhor ficasse à vontade para alertar o consumidor e para alertar também o possível dono desse estabelecimento, as pessoas que estão atendendo esses clientes finais, para ficarem atentos a direitos e os deveres também. Pronto. Eu volto a repetir, é de suma importância que no ato das compras de reservas de hotéis ou reservas em restaurantes, em aplicativos de terceiros, que você observe se realmente aquela vaga está disponível, não só no site ou no aplicativo, mas também no próprio hotel, no próprio restaurante. Porque muitas das vezes acontece de você comprar a vaga, de você comprar a passagem, comprar a hospedagem e na hora de confirmar com quem vai ofertar o serviço, não tem mais a vaga e está esgotado. E aí o que acontece? Fica um jogando para o outro a responsabilidade. E aí você fica perdido sem saber quem de fato deve se responsabilizar por esse dano.